Boa noite a todos. Acalmando nossos corações, na alegria de compreendermos que a mão de Deus nos ampara, como também explica a Gênese, no capítulo da Previdência Divina, a Gênese de Kardec, na certeza de que Deus se faz presente em cada célula do nosso corpo físico. Vamos conversar hoje como Ele se fez presente intensamente através do seu Filho Jesus de Nazaré. Inspirada no livro O Reino, de José Herculano Pires. Uma porta estava fechada. Um homem rico e egoísta havia desencarnado, mas a si mesmo a porta do reino se abriu para que ele entrasse. Mas o homem fez questão de levar seus fardos, o fardo do orgulho, o fardo do egoísmo, e tentou até embrulhar e levar, como os egípcios pensaram que levariam, seus bens materiais. E como o pensamento cria, constrói, ele se viu mesmo carregado de pacotes, de fardos, e chegou na porta do reino. Uma porta estreita, mas iluminada, que o esperava aberta. Mas o homem queria entrar com os fardos que ele pensava possuir, embora os fardos tivessem ficado na terra, ou como disse Jesus, nécio, de que vale o acúmulo dos bens? Nesta noite virão buscar tua alma, e que será dos bens que acumulaste? Mas no seu pensamento o homem continuava carregado de bens, e tentando entrar no reino, um pacote caiu e rolou para o abismo. E o homem desesperado tentou alcançá-lo, e aí ele também rolou. Mas sabemos que ele terá novas oportunidades, outras formas de expressão. Talvez rico de dinheiro, talvez rico de inteligência, mas necessariamente ricos de atos dedicados ao bem. Indispensavelmente rico para entrar na porta do reino de Deus, indispensavelmente rico de desenvolvimento moral, compreendendo a lei de disciplina e do amai ao próximo como a ti mesmo, ensinada por Jesus de Nazaré. Nisso chegou um pobre, as vestes esfarrapadas. Ele não se lembrava, mas numa encarnação anterior, ele havia sido um rico egoísta. Outros ricos de inteligência, de bens materiais, de bondade, entraram no reino dos céus, porque o critério não é ser rico ou pobre. Esse pobre esfarrapado estava muito revoltado, e ele passara a vida dizendo: por que eu? Por que eu? Por que eu não posso ter dinheiro? Por que eu não posso ter um carro importado? E o pobre invejara, passara uma vida invejando, revoltado e tentando até se apropriar de uma forma e de outra dos bens daquele que haviam adquirido muitas vezes legitimamente os seus bens, através do trabalho, o que é direito do homem. A propriedade legitimamente adquirida é direito do homem, o uso, não o abuso. Rico e pobre não entraram no reino dos céus. Quem condenou o rico? Deus não julga nem condena. Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus é aquele pai que recebe o filho que muito errou com os dois braços abertos. Então quem condenou o rico? Ele mesmo se condenou. Tendo dentro dele a constituição divina, ele não se perdoou pelos erros cometidos em nome do dinheiro, ou em nome da inteligência, da capacidade de auxiliar aqueles que muitas vezes precisam de orientação no planeta Terra, ou em nome da possibilidade de se dedicar
a um serviço de auxílio ao próximo, seja num local que atenda crianças, seja num local que atende idosos, primeiro começando por sua pequena ou grande família, amando, servindo, extinguindo orgulho e egoísmo. Ninguém condenou o rico. Ele criou uma condição terrível de vibração inferior que não lhe permite entrar no reino de Deus, por enquanto. Mais tarde, através de experiências várias, ele conseguirá construir a possibilidade de amar o próximo como a si mesmo. E em se amando, ser disciplinado, compreender a importância do corpo físico, compreender que não somos apenas corpos de carne, que estamos nos expressando em corpos de carne, mas que somos luzes, que somos anjos adormecidos e que o reino nos espera com a porta aberta. E quem condenou o pobre? Será que ele já não sofreu demais? Mas se o pobre não houvesse tornado seu coração pesado na revolta, na inveja, na cobiça, se o pobre tivesse entendido que extrato bancário não é o suficiente para entrar no reino dos céus, que as experiências necessárias se diversificam, mudam através das várias encarnações, que teremos direito a todas as experiências propícias ao nosso desenvolvimento pleno e que através dessa diversidade de experiências conseguimos o diploma que nos vale para a eternidade, o desenvolvimento moral, o respeito a nós mesmos e o respeito ao próximo, o equilíbrio emocional, a capacidade de renunciar quando necessário, a capacidade de ter coragem perante os desafios próprios de um mundo em evolução e em convulsão. E o pobre, pobre de inteligência, pobre na capacidade de amar e perdoar, como tantas vezes nós nos expressamos nessa pobreza, escolheu, embora inconscientemente, aprender a arte de bem viver de uma forma mais difícil. Voltando, recapitulando experiências, necessitando de aulas de reforço, criando para ele mesmo dificuldades maiores do que os desafios que já existem em mundos em evolução. Mas quem criou este reino? De onde veio este reino? Este reino que veio das regiões melhores do universo, que veio das ondas de luzes que envolvem o planeta Terra, que existe por todo o universo, foi implantado na Terra por Jesus de Nazaré, através da sua exemplificação, através dos seus ensinamentos, e está aí. Embora venha das regiões melhores, ele se projeta na Terra. São Francisco de Assis conseguiu entrar no reino. São Francisco de Assis, que veio dos séculos através de experiências preciosas, demonstrou ser um discípulo fiel de Jesus de Nazaré. Amava a natureza, amava nossos irmãos menores, o lobo, todos os animaizinhos. Reformou a igreja, mostrando, como diz hoje o Papa Francisco, que cabe à igreja a tarefa de espiritualizar os indivíduos, como a verdadeira religião é aquela que estabelece ligação com o ser espiritual que nós somos, é que nos conscientiza, e Jesus veio para despertar consciência do ser magnífico que somos. Não podemos nos prender a cada encarnação às ilusões da carne.
Vivemos apegados àquilo que vai passar. E é a arte de viver bem. Viver trabalhando por maior conforto físico, auxiliando as necessidades do próximo, com os pés firmes na terra, mas com o pensamento voltado para as luzes que povoam o universo. A vinda de Jesus foi tão importante, é tão importante, que ele é o homem da sua época que foi mais escrito. O querido senador Públio Lentulus o descreve no livro Há 2000 anos como um ser especial, com um brilho intenso, cabelos castanhos que apresentavam uma iluminação, olhos doces e melancólicos e um envolvimento de paz e amor que não conseguiríamos imaginar. No livro A Caminho da Luz, o querido Emmanuel diz que Isaías fazia profecias falando sobre o Messias prometido. Entre os hebreus esperávamos o Messias, mas para nós então o Messias seria libertador do povo hebreu, libertador no horizontal. Não compreendemos que a libertação de que mais necessitávamos era a libertação na vertical, a libertação das paixões inferiores, que daria a nós um aguçar e uma mudança vibratória que permitiria outras libertações. Jesus veio para nos libertar, não apenas aos hebreus, aos romanos, aos gregos, ou como dizia Paulo de Tarso, Jesus nunca fez diferença entre as pessoas. Ele veio para auxiliar o povo no meio do qual ele nasceu, o povo hebreu, mas ao homem, à mulher, ao grego, ao romano, ao homem livre e ao homem escravo. E continua a nos auxiliar, envolvendo-nos através dessa dilatação de amor que ele exemplificou tão bem na terra, auxiliando-nos a aprendermos, a compreendermos o que é realmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele explica isso tão bem na parábola do bom samaritano, onde mostra que o critério não é a raça, não é a consideração popular, o critério é fazer o bem, o critério é pensar bem, o critério é se tornar uma pequena fonte de luz, espargindo pensamentos de amor, e quando estiver em dificuldades, orando para permitir essa enxertia divina que conquistamos na casa espírita, mas que precisa de reforço devido ao nosso hábito de sempre mergulharmos em pensamentos menores. Em A Caminho da Luz, Isaías diz: e ele renascerá como um arbusto frágil. E tantas vezes as tempestades do mundo aparentemente o curvarão, que para os menos avisados parecerá um homem tombado pela ira do Criador, de Yahvé. Mas depois de sua morte, os interesses de Yahvé crescerão em suas mãos. E ele veio, não como esperávamos, numa carruagem dourada, impondo através de armas que os romanos se afastassem do povo hebreu. Não, ele veio humilde, poderoso sim, do ponto de vista espiritual, iluminando e melhorando todo o planeta Terra, trazendo o sopro da compreensão, da caridade, da compaixão, como diria um discípulo dele, Buda. É necessário desenvolvermos a compaixão para o doente, para o necessitado moral, exigindo de nós mesmos o melhor comportamento possível,
mas compreendendo aqueles que ainda estão se expressando em necessidades várias. Jesus conversava com todos, conversava com a mulher da difícil vida de prostituta, amparando-a, entendendo-a e libertando Madalena de 7 demônios, ou seja, de 7 ligações que ela realizara via telepatia, via pensamento. E qualquer um de nós pode, através dos nossos pensamentos, estabelecer ligação com pensamentos menores. Se pensamos de uma forma menor, as ondas de pensamento com as quais nos ligaremos serão ondas mais escuras, de desânimo, de inveja, pensamentos que nos tornarão infelizes. Mas se pensarmos numa forma luminosa, se colocarmos uma música linda como essa, segura na mão de Deus, outra, noites traiçoeiras, e tantas músicas que elevam nosso pensamento e nos tornam melhores. E o nosso livre-arbítrio é essa possibilidade de escolha. E muitos pensam, mas eu vim destinado a sofrer. Não existe isso. Fatalidade só a hora da morte. Viemos nesta encarnação para, através do trabalho, extinguirmos os erros do passado. Infelizmente, muitas vezes não temos coragem de trabalhar em favor do próximo e preferimos inconscientemente a dor. Criamos nossas dificuldades e responsabilizamos Deus por isso. Mas o reino de Deus, trazido corajosamente por Jesus, continua nos esperando. O reino mais belo, mais justo, mais fascinante, criado para o nosso conforto, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa felicidade. E os fundamentos do reino são Deus, amor, justiça. Deus, nosso Criador, luz pura, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O nosso DNA é esse. A nossa ascendência é a luz. O nosso futuro é a luz. Mas crianças tolas vivemos muitas vezes enrolados numa carapaça de orgulho e de egoísmo, de pessimismo, de desânimo, de falta de fé, e sem perceber vamos construindo dificuldades maiores. Se nos ligássemos à prece, à perseverança do comparecimento à casa espírita, ao desenvolvimento do bom humor, da alegria sadia, à compreensão de que construtores da nossa felicidade, precisamos compreender o conceito de felicidade, tão bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo e exemplificado por Jesus de Nazaré. Ele poderia ter nascido como senador, poderia ter nascido como senador romano, ou poderia entre os hebreus se dedicar a falar apenas na sinagoga, a manter uma vida afastado dos doentes que considerávamos impuros, dos ignorantes, como considerávamos os samaritanos, porque eles não compareciam como nós achávamos que deviam comparecer ao templo dos hebreus. Não, Jesus nasceu diferente de todos os sábios da época, humilde, mas logo fazendo que todos sentissem sua grandeza, curando. Na época, como diz o livro Zelota, existia um grande número de magos. Eles diziam curar, curavam aqueles que estavam com problemas psíquicos, que estavam construindo doenças inexistentes,
mas eles cobravam. Jesus nunca cobrou, ele não estava preocupado com os bens da terra. Ele sabia que os bens da terra, embora sejam importantes para o trabalho do homem, mas não podem escravizar o homem, porque o homem que se escraviza a pensamentos menores, ou ao prazer efêmero do corpo físico, o uso disciplinado sim, não o abuso. O homem que se escraviza ao pó da terra é apenas um escravo, e nenhum escravo pode ser feliz. Jesus nos ensinou a dilatarmos a nossa visão, a enxergarmos o mundo além dos olhos do corpo físico, a permitirmos que as luzes que vertem do universo nos envolvem e nos enxertem, a compreendermos a importância do corpo físico que permite a nossa expressão de encarnados, a importância da nossa querida escola Terra, mas sobretudo a importância de agir corretamente, como quase sempre fazíamos entre os animais irracionais, como quase sempre fazíamos no horizonte primitivo, quando pelo menos amávamos profundamente o nosso clã, a nossa tribo. E Jesus trouxe o libertador, o consolador prometido, os ensinamentos que levantam o nosso rosto cansado, o nosso coração pesado por nossa incapacidade de ser feliz e nos fazem compreender que estamos sempre amparados por um exército de luz e que temos a capacidade, como dizem os parapsicólogos, de compreender o mundo à nossa volta por percepções outras que não as do sentido físico. A parapsicóloga não espírita Luisa Heine, com seu marido Joseph Heine, ela diz: mas captamos a realidade à nossa volta por vias outras que não as dos sentidos físicos. É o que nós chamamos de intuição, de percepção extrasensorial. Está muito aí nos filmes de ficção científica, que às vezes fazem uma salada terrível, mas que mostra essa possibilidade da abertura de uma janela pela eternidade. É preciso olhar o céu, é preciso dilatar nossa visão além do nosso querido, do nosso amado planeta. É necessário nos tornarmos úteis como seres universais. A lição maior de Jesus foi mostrar que somos seres universais, que existem várias moradas na casa do Pai. Ninguém condena alguém, ninguém julga alguém, nós mesmos nos julgamos. E que possamos a cada encarnação nos analisarmos com mais tranquilidade, verificando o quanto melhoramos, ficando mais amorosos, mais tranquilos, mais calmos, sobretudo nas horas difíceis, porque nesta vida tudo passa, e é tão rápido a passagem dos anos. Na outra encarnação, já jovens, teremos esta visão, e a cada encarnação, mais capazes seremos de compreender que a vida corre muito rápido e que somos destinados a atravessarmos a porta do reino e a permanecermos num lugar de tanta paz, tanta tranquilidade, que convencionamos chamar de paraíso, porque não encontramos então outro nome para dar, mas que podemos chamar apenas das dimensões que nos são próprias, porque anjos adormecidos, alegoricamente falando, Jesus veio para nos despertar.
embora ainda nos conservemos sonolentos, espreguiçando e muitas vezes preguiçosos, é bom despertar voluntariamente. Senão, muitas vezes, por lei de misericórdia, a acupuntura da dor se faz presente em nossas vidas. Hermínio Miranda conta o caso de Germano, um autista, que contava há 30 anos atrás com amor e compreensão dos pais. Germano melhorava, mas o que despertou Germano, não aconselhado, mas foi um acidente que deu certo. Foi um dia que um cachorro raivoso atacou Germano. O cachorro foi contido, mas de repente ele conseguiu se ligar ao nosso mundo, porque o autista fica muito fechado no seu mundo. Mas nós temos pensamentos autistas, nós nos fechamos no nosso mundinho, criamos as nossas leis, nos sentimos o indivíduo mais importante do universo, ou, num pensamento oposto, achamos que nós temos valia alguma, que nós realmente estamos abaixo de qualquer expressão de qualquer indivíduo do planeta Terra. Se não ficássemos tão preocupados conosco, se observássemos o mundo à nossa volta, perceberíamos tanta dor, tanta incompreensão, que descobriríamos que somos felizes e que temos a capacidade de fazer o próximo feliz. Um sorriso de alegria, uma palavra de elogio, um gesto de compreensão, uma vibração de amor, uma prece de coração, uma compreensão das dificuldades do próximo, uma aceitação dos indivíduos, auxiliando-os de uma forma como gostaríamos de ser auxiliados. Educação é um ato de amor, e o amor traz disciplina e exigência. E todo esse processo ensinado por Jesus, através da pedagogia do amor e da esperança, voltado para nós mesmos. A apresentação de Jesus a nossos filhos e aos nossos netos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos em conjunto, em família ou sozinhos, se a família não estiver presente, uma vez por semana em nossa casa. Mas durante a semana é uma delícia abrir o Evangelho e ler. Por exemplo, eu sou leite que fortifica o fraco. Não procureis algures consolo, porque não ireis encontrar. Vinde a mim todos vós que estão fracos, cansados, oprimidos, e encontrareis descanso para as vossas almas. Consolo. E nesse teor de consolo, o Espiritismo diz, para aquele que nesta encarnação ainda está desconfortável, com problemas físicos, profissionais ou afetivos, calma. Você criou suas dificuldades, mas com coragem você está tecendo para outra encarnação uma vida mais tranquila. Pouco a pouco você vai construindo a melhor família, porque o seu interior está melhor. Aceite corajosamente suas dificuldades, mas se ligue ao plano espiritual superior, porque você pode diminuí-la, atenuá-las, e às vezes, surpreendentemente, você mesmo surpreendido com a força de Deus, com a força do amor, com a força da aceitação, com a força da casa espírita, com o trabalho da terapia espírita, você descobre que a sua dificuldade virou pó, desapareceu, ou se tornou tão pequena, que você a coloca no bolso e caminha agradecendo a Deus as facilidades que sempre te acompanharam. É uma questão de foco.
É exatamente o que a psicanálise faz. O psiquiatra inteligente, o psicólogo inteligente, conscientiza o indivíduo da possibilidade de mudança, de encontrar um caminho onde suas dificuldades sejam atenuadas. E a casa espírita faz muito mais, porque além de conscientizar o indivíduo, através da leitura, da palestra, do passe da água fluidificada, conscientiza as mentes em desequilíbrio ligadas ao indivíduo. É claro que se atingirmos um patamar melhor de pensamento, aquelas mentes em desequilíbrio se afastarão, não conseguirão nos acompanhar. Mas não podemos abandonar nossos amigos de outrora, nossos sócios de outrora. É o dar as mãos, fazendo com que todos caminhemos para a luz, que vai fazer com que esse reino de Deus, justiça e de amor se concretize e ilumine o nosso querido planeta Terra. José Herculano Pires, no seu livro O Mistério do Serenteador e a Morte, no livro Reino, ele faz exatamente este convite. Meu Deus, diz Herculano, ou seja, a compreensão de Deus que ele tem é Deus dos ricos, porque quer que todos sejam ricos, ricos de bondade, ricos de inteligência, ricos de amor ao próximo e ricos também de conforto físico. O meu pequeno planeta, ele lembra, colocado na rota dos mundos por Deus, não será jamais um mendigo no universo. O meu pequeno planeta Terra é destinado à glória universal. É um planeta rico, tem um sol de ouro, uma lua de prata, árvores de rubi, mares maravilhosos. Apenas os alunos do meu pequeno planeta estão precisando se organizar, se educarem e, sobretudo, compreenderem que, como somos um organismo da Terra e um organismo universal, enquanto houver desatino e dor na Terra, não conseguiremos ser plenamente felizes, mas já podemos conquistar a felicidade possível no nosso planeta, trabalhando para que outros a conquistem. E quando a maioria conquistar, o despertar de consciência que Jesus trouxe à Terra, outra será a nossa história. O reino de Deus abrirá suas portas. O critério não é rico, pobre, inteligente ou não, com síndromes várias ou não, porque diz o querido Kardec, o corpo físico age em cada encarnação, ou deve agir se o indivíduo permitir, como um alambique, segurando as impurezas. Aquele que se expressa hoje com uma síndrome de Down, síndrome de Rett, síndrome de Rubinstein, amanhã, chegando no mundo espiritual, e às vezes durante o sono, está em perfeita condição. O espírito é indestrutível, o espírito em ato é perfeito e vai se desenvolvendo na perfeição. Não vamos nos apegar à cor, às expressões de inteligência ou não, às dificuldades ou às facilidades. O conteúdo de todos é um só. Assim como do ponto de vista físico, somos todos iguais, simples esqueletos, assim também, do ponto de vista espiritual, somos todos iguais, simples ignorantes, criados da mesma forma por Deus nosso Pai, mas tendo por esse universo magnífico que nos encanta, fascina e nos acolhe, casas maravilhosas, tão maravilhosas quanto a terra, mas povoadas por seres que caminharam mais,
alguns com uma inteligência desenvolvida que nem podemos imaginar. E esses mundos de nobreza espiritual, de felicidade completa, de justiça, de respeito, de disciplina e de amor, nos esperam. Crianças pequenas, estamos num processo de maturidade, de evolução. E fica muito feio quando uma criança que alegoricamente está aprendendo a andar, como nós estamos aprendendo a andar na verticalização espiritual, cai, escorrega e começa a chorar e a reclamar. E quantas vezes nos comportamos dessa forma imatura? E de nada vale. A criança grita, faz birra e nada se resolve. Quão diferente é aquela criança que levanta o rostinho, estende a mãozinha e pede auxílio. E diz, não foi nada, né? Não foi nada, já passou, já passou. Este é o convite que Jesus nos fez e que Paulo explica tão bem. Levanta-te dentre os mortos, tu que dormes, e torna a caminhar. Vivo, ligado ao plano espiritual superior, diminuindo as dores da terra, auxiliando aqueles que realmente sofrem. Mas como vamos conseguir, nesse processo difícil em que estamos, na desorganização ainda do nosso equilíbrio emocional? É difícil. Outro dia eu conversava com os meus filhos, eu falei, é difícil encontrar indivíduos relativamente equilibrados. Cada um tem sua dificuldade, nós também. Então temos que lutar para controlar nossas dificuldades. Não se pode dar vazão, principalmente numa sociedade confusa, nessa época de transição em que o errado é apresentado como certo, em que há uma indução ao materialismo, adquirir bens, encher seus celeiros e construir mais celeiros. Nesta hora difícil, é preciso refletirmos. Qual a finalidade da vida? Quantos anos ficaremos no planeta Terra? Ainda que venha a célula-tronco, e já está vindo, a qualidade de vida será melhor. Mas no corpo físico a quantidade não ultrapassará talvez 150 anos. E na medida em que nos aprimoramos, dispensamos o corpo físico. Vamos nos tornar um corpo energético que nós já possuímos. Vamos nos expressar no corpo de energia que os parapsicólogos, que não são espíritas, descobriram, fotografaram e chamam de corpo bioplásmico. E o que faz esse corpo bioplásmico ficar bonito? Tanto quanto o nosso corpo físico, o que melhora a defesa orgânica são os bons pensamentos e as boas ações. As boas ações melhoram porque nos permitimos melhorar. Na medida em que fazemos o bem, pensamos, não, eu mereço ser feliz. Olha quanto desatino à minha volta, quantas tempestades criadas inutilmente, quantos drogados, quantos seres maravilhosos e sensíveis se entregando ao álcool, quantos meninos maravilhosos que vieram cheios de esperança e preparados para a vitória na terra, se entregando a vícios vários. Mas tenhamos a certeza que todos preparados para a vitória, estamos amparados pela espiritualidade superior. Não existe um indivíduo que, quando precisa e permite, não conte com a ajuda do seu anjo da guarda. Cada um tem um espírito que permanece ao seu lado, auxiliando nas horas difíceis. Mas ao lado desses jovens maravilhosos, muitos com uma meiguice imensa,
Outro dia eu vi um menino até bem gordinho sofrendo bullying. Ele era forte e tinha um miudinho magrinho batendo, chutando, até que ele perdeu a cabeça e mostrou para o outro a força, mas também mostrou a força e virou as costas e foi embora. Eu pensei, este é um espírito que está já compreendendo. Não se confunde com o desequilíbrio dos mais necessitados. E prestou um favor, um gesto de caridade, porque sem violência ele demonstrou: eu podia acabar com você, mas não quero. Veja como você é fraco e tolo. Tchau. Esta é a geração desejada, que já existe num exército imenso, que trabalha, sacrifica-se pela construção de um país melhor, estuda, paga os seus estudos e enfrenta filas de ônibus ou um trânsito terrível para cumprir seus deveres. E olhando esse exército trabalhador, de crianças e jovens que sonham com um mundo melhor, de ONGs honestas que se preocupam com os animais chamados irmãozinhos menores, por São Francisco de Assis, o nosso coração se enche de luz. Deus quer nos ver sorrindo. Temos que sorrir numa gratidão imensa a Deus, que nos criou frágeis para nos construirmos fortes, que nos criou ignorante para nos construirmos sábios, e que, sobretudo, permitiu que nosso irmão mais velho, o modelo de homem ideal, Jesus de Nazaré, o melhor professor educador que veio à Terra, porque exemplificou, continuasse entre nós, auxiliando-nos nas aulas de reforço e nas aulas novas, para que finalmente conseguíssemos nos diplomar na arte de bem viver, amando, respeitando ao próximo, tendo coragem nas horas difíceis, porque sabemos que sempre, depois da tempestade, vem a bonança, e que Deus é nosso pastor, não nos abandona, e nada necessário realmente jamais nos faltará. Obrigada.